falar boa noite a todos vocês nesta quinta-feira, 2 de julho, saudando a todos os mártires da independência da Bahia, os índios, os caboclos que lutaram, os negros. A nossa irmã Maria Filipa, que organizou um levante lá em Taparica, Maria Quitéria, não é verdade? E tantos outros aí, Joana Angélica. Então, vamos iniciar saudando aí, não é? Esse dia 2 de julho, que é a nossa independência da Bahia. Então, espero que estejamos todos bem, né? Passando aí por essa situação, que com certeza já está passando. Boa noite a todos que estão chegando. Gabriela, Lúcia, que bom. Então, hoje nós vamos falar de um tema, assim, muito importante, que o Evangelho no Lar é um tema que já tinha me pedido, não é que falasse do Evangelho, então, da importância do Evangelho no Lar, e eu pedi a Machado, nosso mentor encarnado, que estivesse hoje conosco, para que a gente pudesse falar sobre o Evangelho. Um tema tão bom de ser falado, tão bom de ser recomendado a todos que queiram fazer. Boa noite, Ana Lídia. E nunca é demais dizer que eu estou roxa de saudade de vocês, não é? Mas é isso, nós estamos já passando aí por um outro estágio aí e vamos já, rapidinho, passar com fé em Deus. A gente vai passar por cima disso tudo, né? A gente vai vencer porque Deus está no comando e que a luz maior de Jesus envolva a todos aqueles irmãos que desencarnaram, né? Envolva a todos eles que desencarnaram, que passaram o mundo espiritual numa situação dessa. Boa noite, Soraya. Já estava aqui perguntando por você. Viu? Que bacana que a gente está todo mundo junto aqui. Thelminha, que legal. Então, eu não vou conversar muito. Beloca, Sandra, eu não vou conversar muito, porque nosso irmão Raimundo Machado, a palavra hoje é com ele, e a gente vai conversar, matar a saudade desse irmão tão querido, né, hoje à noite. Então, eu vou chamar nosso irmão Raimundo Machado agora. Deixa eu ver se ele já está aqui. Acho que não. Deixa eu ver. Acho que ainda não chegou. Estou vendo. Alguém está vendo Machado por aí? Se estiver vendo aí, me dê aí um positivo. Ele normalmente entra com o Instagram da Glória. Mas eu acho que ainda não chegou, não. Deixa eu ver ele aqui, Glória. Deixa eu ver se o Machadinho já está por aqui. Olha, estão me perguntando... Ah, entrou agora. Vou já chamar a Glória. Estão me perguntando se nós já temos data para voltar. Ainda não temos, viu? Então, muita gente procurando. Nós ainda não temos data. Estamos aguardando aí os acontecimentos. Vamos voltar, sim, de uma forma responsável, tomando os cuidados necessários. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho nenhuma notícia para dar. Eu quero também agradecer a vocês, muito, a todos que têm ajudado a nossa casa. A conta do centro está no Instagram. Nós continuamos precisando muito ainda da ajuda de vocês. Estamos realmente precisando. Então, quem quiser nos ajudar, nos ajude.
quem puder, quiser e puder nos ajudar, nós continuamos precisando, porque tudo parado, mas as contas não param. E graças a Deus, vocês têm ajudado, mas estamos entrando em mais um mês. Então, precisamos que vocês continuem nos ajudando, tá bom? Então, vou chamar o nosso irmão Machado aqui. Eu já não quero ficar conversando muito. Cadê Machado? Acho que está aqui. Já chamei Machado aí. Tá bom? Boa noite, Marilda. Tô vendo, Marilda? Olha, todas as nossas lives estão ficando gravadas no Instagram. Boa noite, Machado. Boa noite, Irá. Boa noite a Que todos bom. que nos assistem e que estão bravamente aguentando essa quarentena em casa, mas Verdade. foi necessário esse vírus para nos fazer retornar ao lar. E Claro. nada mais importante hoje do que falarmos sobre o Evangelho no lar. Retornamos forçosamente aos nossos lares, estamos batendo de frente com os nossos familiares, muitos dos quais praticamente não víamos no corre-corre da vida, e agora estamos juntos. E é o momento da reforma íntima e, acima de tudo, do Evangelho no lar. Esse Evangelho no lar que nos reforça, que nos dá a verdadeira identidade de cristãos, Verdade. que fortalece o nosso lar, que tem uma abrangência tão grande que também atinge os nossos vizinhos, né, os nossos amigos, os nossos parentes, por que não dizer em condomínios, bairros, né, e o mundo todo, porque fortalecemos o trabalho espiritual, né, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos mentores, pelos socorristas espirituais, nesse momento tão grave dessa pandemia, onde tantos irmãos têm desencarnado e chegam lá sem saber nem o que estão fazendo, o que são, né, procurando seus entes queridos, né, e são orientados por esses socorristas. Mas, antes de tudo, eu quero saudar os mentores da casa e pedir a proteção deles, um dos nossos mentores, para essa palestra. Irá, nós já estamos há mais de 100 dias em quarentena, mais de 100 dias. Já deu o bastante para que pudéssemos fazer uma reforma íntima. Eu padeci um pouco, baqueei, mas foi necessário, até entender o porquê. E o porquê me veio. Eu já me batia muito quanto à oração do Pai Nosso, com relação àquela proposta que se faz ao Criador e que Cristo nos ensinou que fizéssemos, de perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Porque nós oramos, e é uma oração inócua, porque a maioria de nós pede o perdão ao Criador, né? E não perdoa aqueles que lhe fizeram mal. Não perdoa nem a si próprio, malos feitos pela ignorância. Então, torna-se inócuo. Então, toda essa coisa que eu passei, e que durante cerca de 15 dias perdi 10 quilos e 100 gramas, sem comer, todo mundo preocupado, etc., me veio a instrução do que é tudo aquilo. É uma outra parte do Pai Nosso tão importante quanto essa. E que, de segunda-feira, eu falei no estudo sobre isso, e que venho sempre batendo nessa tecla. É aquela parte em que nós dizemos ao Criador: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nós, pelo nosso orgulho, né,
nós nos jactamos a deuses e torcemos pelos nossos entes queridos acometidos pela doença, sempre dizendo, vai curar, vai sair. Não, gente. Seja feita a vossa vontade. O que nós temos que pedir é assistência para aqueles que estão em dificuldade. Assistência dos bons espíritos. É o que é necessário no momento. Que esses espíritos lhes leve a paz, lhes leve a tranquilidade e, acima de tudo, lhes leve a aceitação de tudo que passa. Porque nós não estamos ou não somos deuses para sabermos a programação reencarnatória de cada um. Nós não sabemos. Tantos desses que estão indo fizeram programação reencarnatória com término justamente nessa pandemia. Eles servem de exemplo. Outros saem, não é o momento chegado. Nós não sabemos, só o Pai é que sabe. Mas vamos ao Evangelho. O Evangelho no lar é de suma importância, notadamente agora, quando retornamos ao nosso lar. Quando depois de muito tempo, desde a década de 60, quando metemos a mochila nas costas e saímos de casa, e a dia nos afastando, praticamente andamos mais na rua. Eu, por exemplo, levava muito mais tempo no trabalho de jornal do que em casa. E agora é o momento de voltar para casa. Voltar para casa, encarar os nossos queridos, de trocarmos confidências e carícias amorosas, de dizer eu te amo, coisa que já não se fazia há muito tempo. E retornando para casa, vamos fazer o nosso Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é a reunião da família em torno do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou outro livro qualquer, não precisa ser espírita para fazer. O Glorinha me dizia outro dia que ela, na época de evangélica, fazia um culto no lar. Pega a Bíblia, lê uma parte e se faz o culto no lar. Se for evangélico, se for evangélico, se for católico, não é isso, claro, Machado? claro. E o próprio Jesus disse, onde tiver um ou mais de vós reunidos em meu nome, lá estarei eu. Aí eu estarei presente. Verdade. Então é isso. É reunir a família em torno do livro. Eu gostaria de antes explicar como nós fazemos aqui em casa, por exemplo. Uma questão básica e essencial é a disciplina. É aquilo que Emmanuel pedia a Chico Xavier. Então, a disciplina que nós devemos ter no Evangelho no Lar é marcarmos o dia e a hora que vamos fazer o Evangelho. O dia da semana e a hora que vamos iniciar o Evangelho. E, nesse momento, devemos estar presentes, sentados à mesa, onde colocamos copos com água, o número dos participantes, um copo para cada qual, que essa água será fluidificada no final. Feito isso, e chegado o momento, como nós fazemos aqui, nós, em princípio, pedimos permissão ao Pai, ao Mestre Jesus, e àquela que ele nos doou como mãe, Maria, na cruz, nos estertores de dor e da morte, ele disse a Maria, mulher, eis aí os seus filhos. E Maria cumpriu. Né? Então, a gente pede permissão ao Pai, a Jesus e a Maria para o início do Evangelho no lar. Depois vem a fase de agradecimento de uma semana de paz, de amor, de saúde. Né? Depois, a permissão dada para que espíritos de familiares, de amigos, estejam presentes. A permissão dada para que tantos outros espíritos aqui estejam conosco para ouvirmos os ensinamentos do Cristo quando esteve entre nós.
e depois a permissão dada para que tantos outros irmãos para aqui tenham sido trazidos para também ouvir. Aqueles que ficam desorientados na rua, etc., trazidos por espíritos socorristas à nossa casa, que durante o Evangelho passa a ser como se fora um ponto ou um hospital de luz. E esses irmãos também são trazidos. Feito isso, nós vamos fazer uma oração pedindo pelos nossos irmãos afetados pela pandemia, no momento isso, né? Pelos nossos parentes, amigos, né? Por aqueles nossos queridos que se encontram adoentados ou internados em hospitais, e principalmente aqueles que nem hospitais têm direito. Feito isso, nós aqui em casa não nos atemos somente como se faz normalmente do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós lemos em sequência uma parte, alguns itens de um dos capítulos do livro dos Espíritos. Feito isso, comentamos o que der para comentar, porque nós sabemos que não é que alguém saiba mais que alguém. Todos nós sabemos que todos fomos criados por Deus, mas não simultaneamente, em diversas fases. Então, tem espíritos mais avançados, espíritos menos avançados, em conhecimento, né? E outros tantos menos avançados, né? Foram criados depois, mas que têm mais conhecimento. Então, se coloca aquilo na mesa e se conversa sobre aquilo. É necessário, de antemão, que todos estejam com o pensamento voltado para o Pai, né? Deixar de lado as fofocas, evitar as críticas às religiões, aos religiosos, a fulano de tal, etc. A fofocada. Esquece as redes sociais, né? E partamos, então, para isso. Analisemos parte do Livro dos Espíritos, isso depois da leitura que se faz, introdução do livrinho de bolso, que existem tantos aí, principalmente da Madre Joana de Ângeles, e muito importantes conselhos, etc. Né? Feito isso, passamos, então, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, nós vamos tomar conhecimento de coisas que não sabíamos, porque até hoje, sem a explicação do Espírito Verdade, muita coisa fica sem se entender. Das parábolas, por exemplo, do Cristo. Sim. Ele falou em parábolas e sabia que naquela época não se entenderia. E muitos de nós hoje não fora a ação do Espírito Verdade, o Espírito da Verdade e seus auxiliares, e de Kardec com seus médios do lado de cá, nós estaríamos ainda sem explicação sobre grande parte dessas parábolas, né? Ou ensinamentos do Cristo. Por exemplo, a gente ficava, quando um dos apóstolos queria sair para o funeral de alguém, e o Cristo disse, deixai que os mortos enterrem seus mortos. E aí a gente fica sem saber, puxa, peraí, deixai que os mortos enterrem seus mortos? Olha, e isso está acontecendo agora. Pois é, pois é. Está acontecendo agora isso, Machado. Só um parêntese aí, mas está acontecendo. Pois é, os irmãos estão indo sem assistência familiar, sem a despedida familiar, sem a despedida tradicional da família. Né? Outra, quando a Maria foi procurá-la, etc., que ele disse, não, a mãe é de vocês, é de todos nós, etc. Quer dizer, são coisas que nós ficamos até em dúvida, será que Cristo disse isso mesmo? E nós vamos ver o Espírito da Verdade nos trazer as explicações necessárias para esses pontos ainda obscuros para nós das parábolas. Comentado isso, eu diria que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode, no Evangelho no Lar, ser olhado de duas maneiras.
sequencialmente, o que é melhor, você tem mais possibilidade de estudar, vai sequenciando do início ao fim, né? Ou mesmo, se você já conhece o Evangelho, toda a maioria já conhece, e já se acha que não precisa mais de ler, porque a cada momento que você lê, você vai descobrir uma coisa. É o livro dos Espíritos, o Evangelho, todos os livros da codificação. A cada vez que você lê, e que se olhar como mestre nesse assunto, você vai se surpreender e vai ver que nada você sabia. Ou você faz sequencialmente, ou quando se julgam que todos já conhecem o livro do Evangelho, abre-se, põe-se o livro em pé e deixa que abra. Normalmente, aí entra a ação da espiritualidade. Há aquilo que muitos chamam de coincidência, pois sabemos que coincidência não existe, de vermos que o livro abriu numa página referente a algo que está nos preocupando e que vai nos trazer o quê? A paz interior em sabermos que também a espiritualidade está junto de nós na resolução ou tentativa de resolução do problema, nos intuindo, porque a ação de A, B ou C, não. Feito isso, depois, então, é que vamos para a parte principal, que eu acho, depois do Evangelho, depois das leituras, a parte principal da família. São as louvações. Como Cristo nos ensinou, devemos louvar a Deus. Nesse momento de louvação, e o ser humano não é de ferro, nós somos muito fracos, tem sempre o petitório. Pedimos alguma coisa ao Pai. Agradecemos mais, mas também fazemos alguns apelos. E então, nós o louvamos. E pedimos permissão nesse momento da louvação, para que todos nós presentes, encarnados e desencarnados, com um pensamento voltado para Deus e sobre as luzes do Mestre Jesus, possamos, todos nós reunidos, nessa sintonia de amor, fluidificar a água que vamos beber. Aí estendemos nossas mãos sobre os copos das águas e rezamos o Pai Nosso. Aí é que é a fase importante do Evangelho. Esse Pai Nosso. Você deve ter, primeiro, a certeza, a fé e a certeza de que a água está sendo fluidificada, que as moléculas estão sendo mudadas. E essa certeza lhe vem não só a certeza espiritual, mas a certeza também material da ciência. A ciência lhe comprova a mudança das moléculas da água e já se fez experiências, né, colocando discurso de ditadores sanguinários, né, e de pessoas de altíssimo astral, e depois olhadas de microscópio, e vai se ver. Pois é, vai se ver que aquela do ditador, as moléculas estão acabadas, enegrecidas, a água como se estivesse podre, e a outra não, límpida, suave, tranquila. Né? E essa purificação, além da certeza, você deve ter o quê? A fé. Fé naquilo que você necessita. E cada um necessita, porque ali estão copos para cada um dos presentes. Então, você colocando em sua mente aquilo que você necessita, a espiritualidade sabe, ela já sabe, mas você reforça. E é feito o que poderíamos chamar de remédio espiritual. Essa fluidificação da água, ela pode ser de 3 tipos. Há
magnetizada com magnetismo humano, ou seja, o próprio ser que ali está, que vai magnetizar, ele joga o magnetismo pessoal dele. Existe a magnetização espiritual, quando não precisa colocar a mão, que o espírito vai magnetizar. Isso nós vemos no trabalho do Centro Fraterno, que faz às quartas-feiras, a água magnetizada, né, pelos espíritos que nos são dadas para beber, e depois magnetizado, magnetismo misto, que é do médium com a assessoria do espírito espiritual. Então, feito isso, encerra-se, os familiares abraçam-se ou beijam-se e tomam a água como remédio, santo que é. Não tem ciência alguma em fazer o evangelho no lar. É só, acima de tudo, primeiro, a disciplina, e segundo, ter boa vontade, pensamento limpo, e você, dessa maneira, você vai higienizar espiritualmente a sua casa, né? Vai transformar a sua casa em também um hospital de almas para as almas que muitas vezes estão constantemente em sua casa e que não têm a evolução necessária. Eles são guiados para colônias, hospitais, etc., para que evoluam, né? E o ambiente da casa se torna muito mais simples, muito mais ameno, muito mais saudável, enfim, um ambiente cristão. É necessário, e nós fazemos sempre, uma música de fundo. Isso no Centro Fraterno não pode faltar. Mas a música que nós usamos aqui em casa é a música clássica, é aquela que os espíritos mais gostam, né? Mas pode ser uma música orquestrada, né? A música orquestrada, eu sempre defendo, que a música orquestrada você pode colocar a letra que você quiser e não acompanhar com letra imposta, né? Você coloca a música que você quer, a música orquestrada. Então, isso é muito importante. O Evangelho no Lar, ele vem de milênios muito antes do Espiritismo, já se fazia, quando Deus tinha outros nomes. Deus, eram os deuses, né? Havia inúmeros deuses, etc. E o chefe de família sempre fazia a oração a esses deuses, que no cômputo geral era recebido pelo Deus maior. Pela ignorância nossa, ele entendia, o pai entende, o quanto somos ignorantes, e entendia, né, como sendo essa oração para ele, com os diversos nomes que se davam. E auxiliava, e aí é necessário, ao bom proceder daquele que pede. Que é necessário, assim como no mundo espiritual tem o bônus hora, aqui no mundo encarnado tem uma espécie de bônus hora, ou seja, se você se esforça por tal, lhe é facultado determinada coisa. Né? É necessário que você tenha, claro, é necessário que você tenha humildade ao pedir, entendeu? Que você se esforce para obter, né? Que você se esforce por olhar pelo seu irmão que está necessitado. E tudo isso é um somatório de coisas que vai lhe levar a ter essas benesses, que na realidade não são benesses, mas que são frutos do seu próprio trabalho sendo abençoado por Deus. Quanto à oração do Pai Nosso, eu gostaria de voltar e dizer, primeiro, o Evangelho no lar nos foi também exemplificado por Jesus. Jesus fazia constantemente, quando da reunião dele com os apóstolos, na casa de Pedro, no casebre humilde de Pedro. Lá ele se reuniu e o mestre, lógico, não era livro, não tinha livro nenhum para ler, né? Eram homens ainda sem preparo intelectual, etc., e que estavam sendo preparados para o reino de Deus. E Cristo aproveitava para ouvir cada um deles, os seus problemas, e tentar explicá-los e mostrar as diversas coisas. Numa desses eventos, houve um negócio muito interessante.
A sogra de Pedro caiu doente. Estava muito doente, etc. E Jesus vai e cura a sogra de Pedro. Se curou, ela tinha méritos para ser curada. Até porque o genro trabalhava com Cristo, não era mérito nenhum, mas sim pelo seu esforço e o amor que ele tinha à sogra. Com a cura da sogra, a sogra chama Pedro e diz a ele: Pedro, ele é o emissário de Deus, ele me curou. Portanto, por que você não pede a ele uma vida melhor para a gente? Fica você nessa labuta de pescar, e ele podia arranjar uma coisa melhor para a gente viver, entendeu? Sem essa dificuldade financeira e outras taxas que nós temos. Pedro até resistiu, mas o amor que ele tinha à sogra, etc., ele começou a pensar, e pela sua própria ignorância de ser humano, ele resolve questionar o mestre. E ele aproxima-se do Cristo, numa dessas que eu chamaria de, num desses que eu chamaria de Evangelho no Lar, e pergunta: mestre, Deus ouve as nossas orações? E Cristo faz enumerado para ele: claro, Pedro, que ouve. Claro que ouve. Ele é o Pai, ele que nos criou, ele nos ouve, sim. Toda oração é ouvida pelo Pai. E aí Pedro questiona ele: por que então eu tenho que labutar e dar um esforço tremendo na pesca para trazer o sustento de casa? E Levi, filho de Alfeu, que é coletor de imposto, entendeu? E que também acompanhava Cristo, é coletor de imposto, tem um salário e vive muito bem. E Jesus lhe diz: Pedro, cada um tem aquilo que pode ter. Imagine se sua sogra, ao invés de cuidar da horta que ela cuida, de você pescar, fossem todos fazer o mesmo que você, ou coletar imposto. Todo mundo ficava cheio de dinheiro e ninguém tinha o alimento para comer. Nem o produto da horta de sua sogra, nem a pesca sua. E Pedro foi paulatinamente entendendo essa coisa toda, até que se deu por satisfeito com as explicações do Cristo, no momento em que um dos filhos de Alfeu, não sei qual foi deles, eram três, era o Tiago, era o próprio Levi, e tinha um outro, disse: mestre, nos ensine a orar. Foi aí que Cristo rezou pela primeira vez o Pai Nosso, ensinando a orar. E nos colocou naquilo que chamaríamos, vulgarmente, numa sinuca de bico. Porque você, para ser perdoado, você precisa perdoar. Você não pode fazer petição a Deus: salve fulano, salve cicrano, sem saber, né, da programação reencarnatória de fulano, que a programação reencarnatória, quando não é reencarnação compulsória, todos nós sabemos, o espírito também dela participa. E muitos, imagino eu, por exemplo, metido a besta como sou, eu devo ter pedido muita coisa que os espíritos disseram: é melhor segurar aí que você não vai aguentar. Né? Então a gente não sabe qual foi a programação reencarnatória feita. E a gente pede, cure. Não, seja feita a vossa vontade. É confiarmos no Pai. E é confiando no Pai, e logicamente com a fé e a esperança de que aquele ser saia da dificuldade que está, mas que saia amparado pelos bons espíritos. E as saídas são duas: ou ele vai para o mundo dos espíritos, está amparado, ou ele retorna para continuar na lide da vida, amparado também pelos espíritos. E aí vem aquela célebre frase que Cristo dizia: vai e não peques mais. Então, e que não obedeceu. E que a maioria não obedeceu. Não, e voltou tudo como era.
Pois é, voltou a fazer tudo. É o que espero, que depois dessa pandemia não ocorra. Que cada um de nós sinta na pele o que estamos passando, né? Que se responsabilize, e nós vemos que muitos dos nossos irmãos ainda não tomaram a si a responsabilidade de zelar por si e pelos outros que estão fazendo festas, né? Aglomerações. Imagine quando abrir essa cancela, diríamos cancela, porque muitos de nós, animais, estamos dentro de uma cancela. O dia que abrir, vai ser um desastre, né? Todos a correr, não vai ter bar que aguente, etc. Eu espero que nada disso ocorra. Então é necessário que nos preparemos. Vamos fazendo a nossa reforma íntima cotidianamente, aos poucos. Santo Agostinho nos ensinava a maneira mais prática. Ele dizia, quando estive encarnado na Terra, todo dia antes de dormir, eu fazia uma avaliação dos meus atos durante o dia. Pedia perdão dos atos negativos e procurava me emendar. E agradecia ao Pai e aos mentores pelos atos benéficos feitos, notadamente aqueles atos destinados ao amor, à caridade, que essa suplanta tudo. E falar em caridade, este é o momento. Nós estamos vendo nossos irmãos, muitos de nossos irmãos, passando sérias dificuldades. E é o momento de nos unirmos em caridade. É um momento que oportuniza também isso, né, Machado? E essa caridade não é só a caridade monetária, não é só o dinheiro, ou às vezes nem o dinheiro. É ouvir, é confortar, né? É um sorriso, de longe, da janela, na sua quarentena, sorria para alguém, né? Tem um porteiro do prédio, vai lá, fale com o porteiro, pergunte como é que está, precisa de alguma coisa, né? As redes sociais nos facilitam tanto isso, hoje, nos comunicarmos, estarmos sempre em contato com nossos irmãos, procurarmos saber como estão eles, do que necessitam. Nós sabemos que tem irmãos nossos que estão sem trabalhar. Graças a Deus, né, a espiritualidade favoreceu-nos, que governos estão dando algum auxílio. É bobagem, é pouco, mas é o que o país, é o que o país, ou o Estado, ou o município aguenta, pode fazer. Então está se fazendo. Esses são exemplos que a gente deveria ter sempre. Ao invés desses questionamentos, né, das disputas, vamos nos unir, é o momento de nos unir. E nada melhor para nos unir do que o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar vai nos preparar, porque nós, quando saímos de casa em 60, nós rompemos as paredes das nossas casas, que antigamente era casa, 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 todo mundo estacionado numa casa. Rompemos as paredes das casas e buscamos o mundo. A espiritualidade nos ofereceu algo melhor para que fizéssemos. Que antigamente morávamos numa casa, o vizinho ficava a metros de distância, então foram construídos os primeiros prédios de apartamento, onde começamos a morar juntos, um em cima do outro, um mais próximo do outro, para uma convivência da família universal. Só que as disputas, as brigas, a inveja, né, essas desavenças constantes, chegamos ao ponto em que chegamos. E veio um vírus mostrando que nós não somos nada, né? Um simples vírus nos fez correr de volta às nossas casas. E aí demos graças a Deus, primeiro, pela manutenção de um lar, né? Embora vivêssemos fora, mas havia o ponto base, né? Ponto base, o lar. E aí tivemos, e ainda temos o lar, temos que agradecer a Deus. Voltamos para o lar. Lá nós vamos nos bater com os nossos familiares.
numa família ou uma família não é composta somente de espíritos afins, mas também de espíritos que sofreram em nossas mãos ou que nos fizeram sofrer. É o momento do perdão. Se você tem desconfiança, se não gosta de determinado parente seu, procure gostar, faça um esforço, sorria, abrace, exercite o eu te amo. Faça uma oração em prol Claro, dessa pois é, em prol de exercite o eu você. te amo. Claro. E aí você está se preparando para quê? A partir do momento em que fortaleçamos cada um dos nossos lares, a gente vai sair mais fortalecido para a família universal. Agora nós estamos vendo pelas redes sociais as crianças da África, né, barrigas imensas, cheias de vermes, né, passando fome, máscaras de papelão, máscaras de papelão. E não precisa ir longe, não. Os nossos índios, acometidos aí, morrendo, tantos infectados. Os nossos irmãos de bairro, de ruas, de estados, de municípios, infectados. Então, o vírus está junto da gente, junto de todos nós, a nos empurrar e a nos mostrar, a dizer: abra os olhos, enxerguem aquilo que sempre lhes foi dito e que vocês não acreditaram. Né? Então, você vê a situação, a potência da igreja, né? A igreja vigente na época, a igreja católica. Hoje, a igreja está praticamente falida. Por quê? Porque o turismo, que é quem dá o principal capital para o Vaticano, foi praticamente cancelado. Então, eles estão com um déficit horrível. Então, não é isso. Não é o dinheiro. É a palavra. É você levar a mensagem do Cristo. Isso é que é importante. Mas irá, é um prazer imenso, entendeu? Falar para você e para os irmãos que estão aí a nos ouvir sobre o Evangelho no Lar. É o momento de nós praticarmos o Evangelho no Lar. Este é o momento exato de solidificação dos nossos lares, de higienização dos nossos lares, da psicosfera dos nossos lares, para que voltemos a nos abraçar, a nos cumprimentar, a nos auxiliar e marcharmos ombro a ombro em busca da luz. Chegou o momento de escolhermos a veste para a janta de núpcias. Convidados todos somos. Os emissários do Pai estão percorrendo não esquinas, mas residências, lares, convocando a todos para essa ceia. Então é chegado o momento da purificação, de purificarmos a nós mesmos. E essa purificação é importantíssima, porque ela vem do auto-perdão. Muitos de nós vivem a se martelar por erros cometidos. Se perdoe. O erro é como uma topada. Se você toma, eu costumo dizer, se você toma uma topada numa pedra e sentar junto à pedra para se queixar da dor, a dor não vai passar e você vai perder o caminho. Aproveite o embalo da topada e ande mais depressa. Você vai chegar mais rápido. Faça isso. É sempre bom esses exercícios. Porque os obstáculos da vida, nós que escolhemos. Não é Deus que manda os obstáculos para que nós tentemos transpor. Foram obstáculos que nós criamos nessa ou encarnações passadas e que temos que nos desvencilhar deles. Por que culpar o Criador? Quando jovem, eu me lembro, até eu devo ter feito, acredito que fiz diversas vezes,
Eu não pedi para nascer. Não pediu. Você implorou. Você implorou. E está aí agora, entendeu? Para pagar, para limpar o seu perispírito, culpando Deus por obstáculos, né, que se interpõem entre você e a luz. Não, nós temos que ser verdadeiros heróis para suplantarmos o que nós criamos, as dificuldades que nós criamos. Ninguém as criou, nós as criamos. Mas, Principalmente suplantar as nossas dificuldades interiores. Porque o meu sim, maior inimigo sou eu. claro, Né? claro. Então, essa daí é uma situação que você tem toda a razão. E quem de nós já não falou, Machado? Eu nasci na família errada. Né? Pois é, Eu nasci você na nasceu família no certíssimo. Você nasceu certíssimo. Com as pessoas que você precisava encontrar, né? Para vir resgatar alguns sentimentos, aprender, ensinar, enfim, não existe o acaso. Por isso que aí está todo mundo junto e conectado. Tem algumas coisas, Irá, que escapam da gente. E por isso a grande assessoria, Glorinha, agora, por exemplo, me chegou com um escrito ali, me mostrou, e que é importante dizer, é que no Evangelho no Lar não se deve invocar espíritos para recebê-los. A mediunidade, isso fica para as casas espíritas em Isso. sessões mediúnicas e não em Evangelho no Lar. Evangelho do Lar não é mecânica. E é perigoso, assim inclusive. como, assim como da paz. Não nos cabe isso. Existem médiuns passistas que resolvem o Evangelho no Lar da paz. Não. Isso é para casa espírita. A água fluidificada vai bem. Se você precisar de um passe no Evangelho no Lar, você recebe espiritual. Os espíritos estão ali lhe assessorando. Entendeu? E nesse Evangelho você deve também agradecer e pedir ao Pai pelos seus mentores espirituais, pelos nossos mentores espirituais. Esses verdadeiros baluartes que quebram, entendeu? As, sei lá, as comportas de seus nervos, quando humanos, no caso, né? Em tentar nos aconselhar a ir por tal caminho e ver que a gente está indo por outro. É isso mesmo. Então, nós temos que pedir também por eles. Mas eu gostaria de citar um caso interessante ocorrido e que partiu de um evangelho no lar. No século XIX, na Inglaterra, havia um escritor muito famoso, Charles Dickens. Charles Dickens escreveu diversos livros, era muito lido, dentre os quais David Copperfield. E ele resolve se aventurar no romance policial. Ele escrevia todo dia e um jornal de muita penetração em Londres publicava os artigos em série daquele que seria o livro Os Mistérios de Mr. Edwin Drood. Pois bem, no dia 9 de junho de 1870, aos 58 anos de idade, Dickens escrevia mais uma página da sua novela policial, que era uma espécie de Odete Roitman da televisão, pelo que eu ouço falar. Eu não acompanho novela, mas que eu ouço falar que foi a sensação, todo mundo querendo ver Odete Quem Roitman. matou Odete é É, ótimo. é. E como seria o final, todo mundo interessado nesse final. No dia 9 de junho de 1870, Dickens escrevia mais um capítulo da novela quando teve um infarto e morreu. E foi uma coisa horrível. Todo mundo ficou sem o final da novela. Imagine essa novela, que eu não sei o nome, da Odete Roitman, se acontece isso. Como não ficariam os telespectadores
naquela ansiedade, quem foi que matou. Já se perguntava antes, né? Imagine se a autora, coitada, morresse antes do desfecho. 2 anos se passaram, e quando a comunidade já tinha esquecido, chega a Londres um mecânico norte-americano, semi-analfabeto, e hospeda-se na residência de uma senhora. Por que ele escolheu a residência? Porque em frente moravam umas meninas casadoiras. Na época era isso, moças casadoiras, moças bonitas, jovens. E ele se hospeda na casa dessa senhora. E essa senhora disse a ele, olha, nesses dias, a tal hora, você se recolhe a seu quarto ou você participa conosco, que nós fazemos o evangelho no lar. E todo dia, essa hora, quando essa senhora iniciava o evangelho, ele se trancava no quarto. Resultado dessa brincadeira. Tempos depois, me sai os escritos de Charles Dickens do restante da novela, escrito por um mecânico semi-analfabeto, que não conhecia Londres, e a trama se passa em Londres, com detalhes sobre Londres. E o que é pior, levou-se esses manuscritos à Academia Real, né, de Letras da Inglaterra, e lá todos os imortais concordaram. E isso foi escrito por Dickens. Não sabemos como, mas foi escrito por Dickens. Então é mais uma prova para a ciência da existência do mundo espiritual e da intercomunicação entre os seres encarnados e os espíritos. Só não podemos avançar mais, porque a ciência exige que os espíritos venham da prova. E espírito nenhum vai se limitar a fazer o que o ser humano encarnado quer, de dar provas daquilo que desde o mestre nós já sabemos, né? Desde muito antes do mestre nós já sabemos. Porque Sócrates, 500 anos antes de Cristo, quando lhe disseram que ele seria morto tomando cicuta, e um dos seus discípulos foi dar a ele a fuga e proporcionar a fuga, e quando disse, se você não fugir, Sócrates, você morre. E ele disse, ninguém mata Sócrates. Pode matar o corpo, mas Sócrates ninguém mata. Ali estava comprovado, 500 anos antes de Cristo, a existência do Espírito. Irá, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Nós é que lhe agradecemos. Aos mentores da casa, mentores espirituais, aqui presentes. Nós que te agradecemos. Né? E daí fala, também mandando. Pela sabedoria, pela lição de vida, pela lição de espiritualidade que você passa para nós todo o tempo. Soraya diz que você é o mentor encarnado. Soraya fala que você é o mentor encarnado. Só é incrível. Só é incrível. O nosso carinho recíproco para você. Nós temos que agradecer. E é muito bom você reforçar o Evangelho no Lar nesse dia de hoje. Então, uma necessidade assim, extrema é que as pessoas tenham muito cuidado também, que o Evangelho no Lar não é mediúnica. Você deixou aí claríssimo. Porque o Evangelho no Lar, você começa a ler, você atrai vários espíritos que podem, inclusive, estar perto, estar ali na casa, e eles, se for alguns de pensamentos negativos, eles vão ter o refrigério do bem, do amor, e daqueles espíritos, mentores amigos, que vão ajudá-los a ir para a luz, já que eles se encontram na escuridão. Porque nós vivemos em dimensões paralelas, e estamos todo o tempo mantendo essa conexão com o mundo espiritual. O Evangelho no Lar, na casa, é um respiro, né?
É um respiro, você falou, um refrigério do nosso lar, para que as energias que ali se encontram sejam salutares para todos, inclusive para esses espíritos que por alguma situação possam estar por lá. Ninguém faz o evangelho no lar sozinho, né? Quando tiver uma ou mais pessoas em meu nome, palavra de Jesus, aí eu estarei, não é? E aqueles que se afinizam com ele, fala, já. Irá, pode-se fazer sozinho. O caso de um familiar estar viajando, ele, naquele momento, se houver oportunidade, ele o faz. E o que é mais importante, em voz alta. Mas já está na nossa hora. Vamos lá. Está na hora da gente fazer a vibração das coisas. Olha, gente, essa vibração ela é muito esperada por muitas pessoas que ligam para mim, que falam pelo Zap, que estão conectados conosco. E eu digo a vocês, é nesse momento que nós casamos os nossos pensamentos em paz, equilíbrio, cura, que possamos manter a nossa serenidade, a nossa centralidade. Vamos acalmar os nossos corações, equilibrar as nossas mentes e fazer a conexão com esses irmãos espirituais que estão aqui conosco. Que eles nos ajudem nessa situação que nós estamos passando. Rogamos, à luz dos confreiros de Maria, rogamos ao nosso irmão Flecha Ligeira, rogamos a todos os irmãos tarefeiros que trabalhem na magnetização das águas, que possamos todas as nossas mentes, neste momento, que possamos fazer uma conexão de luz, casado com os mentores amigos, os nossos irmãos das estrelas presentes, os caboclos, os pretos velhos que nos ajudam tanto, os caboclos com as suas ervas. Alguns de vocês irão tomar a água e sentir um gosto de folha, de mato. É necessário para vocês. A cada um, a cada sua necessidade, uma blindagem será feita, mas para isso é necessário que haja em vós a fé que te move, a fé deste momento, desta conexão que estamos a fazer a todos, que possamos, como círculo de luz, que vai além paredes, além distâncias, nos unir e agradecer ao Pai. Que o Pai de amor esteja com todos nós nessa noite. Que possa curar os teus males, as tuas mágoas, que possa transformar em caridade. Que a luz de Jesus se faça em todos os lares. Que as águas, modificadas suas moléculas,